Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Nossa videoaula de hoje é para falar da função afim. Bora estudar, meus amigos. Pessoal, vamos recordar aqui a noção intuitiva de função, né? No estudo científico de qualquer fenômeno, a gente sempre procura identificar as grandezas mensuráveis que está ligada a esse fenômeno. E em seguida a gente estabelece aí umas relações entre essas grandezas. Grandezas, né? Que palavra é essa? Vamos relembrar. Grandeza é área, grandeza é volume, grandeza é comprimento, temperatura, tempo, espaço. Ou seja, é tudo aquilo que a gente pode contar, que a gente pode medir, né? Associando a algum número. Beleza? Tudo aquilo que pode ser contado ou medido é o que chamamos aí de grandeza dentro da matemática. Bom, vamos concentrar nessas duas grandezas aqui e o nosso estudo científico vai ser sobre esse fenômeno, o ciclismo. Então vamos lá, vamos tratar do ciclismo aqui nessa situação problema. Uma pista de ciclismo tem marcações aí a cada 600 metros. E um ciclista treinando para uma prova de resistência desenvolve aí uma velocidade constante. Enquanto isso, o seu técnico anota, né, de minuto em minuto a distância que ele já percorreu. E aí o resultado a gente pode anotar aqui nessa tabelinha ao lado. Olha aí, no instante zero, claro, a distância percorrida por ele foi zero. Mas depois de um minuto, ele percorreu 600 metros lá, que inclusive é a marcação que a gente tem na pista, né? Se a velocidade dele ficou constante, né, o tempo todo, como a gente vai considerar, é algo meio complicado de imaginar, mas para efeito desse problema, a gente imagina que ele conseguiu manter essa velocidade constante. Então, 2 minutos vai ser o dobro, né, dos 600 lá do 1 minuto. 3 minutos vai ter o triplo aí, né, 1.800. 4 minutos ele percorreu 2.400 e por aí vai. O que a gente pode perceber aqui, né? A cada instante x aí, vamos chamar os instantes aí de x, né? São diversos valores. Vamos chamar de x. Corresponde a uma única distância, que a gente vai aqui denominar de distância y. Diversos valores lá, também vamos denominar como uma variável, né? Está variando lá os valores. E o que a gente pode dizer aqui, né? Que a distância ela é função do instante. E a fórmula ou lei que relaciona aí o y da distância com o x do instante seria essa formulazinha aí, ó. Para descobrir a distância y, é só pegar 600 e multiplicar pelos instantes x aí. Concorda que daria certo? Substitui ali aquele 3 minutos, né, nessa formulazinha no lugar do x. 600 vezes 3 vai dar o valor de y, que é o 1.800. Então, tá aí, galera. Função, né? Função é essa relação que existe aí entre dois conjuntinhos de valores, beleza? Onde a cada valor de x corresponde um único valor de y aí. A gente pode começar a prestar atenção nisso, né? Para cada valor ali do x, a gente tem um único y correspondente. Vamos com outro fenômeno agora, né? Vamos analisar outras grandezas em outro fenômeno. Olha essa situação, problema. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que a gente chama de bandeirada, né, de R$10, mais R$5 por quilômetro rodado. A gente pode notar que para cada distância x percorrida pelo táxi, há um certo preço y que ele vai pagar pela corrida, né? Alguns resultados a gente pode jogar numa tabelinha aqui. Se ele, por exemplo, percorreu 1 km, né, essa distância que a gente vai chamar de x, a conta para descobrir o valor, o preço que ele vai pagar, né, é R$5 por quilômetro vezes 1 km mais R$10, total de 15 aí, sem dificuldade nenhuma essa conta. Se a distância for 2, então a gente vai ter que fazer os R$5 de cada quilômetro vezes 2 e somar com os R$10 da bandeirada, totalizando R$20. Vamos lá, vamos jogar agora 5 km, né? 5 vezes 5 mais 10, total de R$35. Se a distância aí for de 10 km, né? 5 vezes 10, que dá 50, mais 10 dá 60. Inclusive, a gente pode colocar até aí 9,9, né? 9 km e 900 metros. Tá aí, 5 vezes 9,9, mais 10,
ele pagaria aí 59,50. E por aí vai, né? E por aí vai esses cálculos. Aí a gente pode perceber que a fórmula que vai me dar aí os reais pagos em função dos quilômetros rodados, né? A gente vai chamar aí esses reais de y, preço y, essa distância, esses quilômetros aí de x. Então a fórmulazinha que a gente pode perceber ali é essa, ó. Você simplesmente pega 5 vezes a distância percorrida, a distância x, né? Mais 10. Você vai descobrir o preço y aí. Beleza? Lembra que no anterior, o que a gente tinha, né? A gente tinha lá que a distância era função do instante. Não era isso? E agora aqui a gente tem que o preço é função da distância. Tem que sempre analisar isso daí, né? Qual grandeza está em função de qual grandeza. Mas, novamente, é uma relação entre dois conjuntos. É isso que a gente tem que começar a perceber. Nas duas situações propostas aí, ó, tanto a do táxi quanto a do ciclismo, o que a gente tem, né? Tem dois conjuntos numéricos se relacionando. Dois conjuntos de valores aí, relacionando as duas grandezas do fenômeno estudado. Beleza? Essa relação entre conjuntos, né? Vamos pensar agora nessa relação entre conjuntos. Vamos formalizar um pouco melhor essa nossa ideia de função a partir de uma relação entre dois conjuntinhos de valores. Então vamos tentar, né, definir função aí como uma relação entre conjuntos. Nesse caso aqui, a gente vai associar cada x pertencente ao conjunto A, no diagrama que a gente está vendo aí abaixo, o elemento y pertencente a B, de acordo com essa relação aí, ó. Y é igual a x, certo? Cada elemento do conjunto A, cada elemento x do conjunto A, vai se associar aí a um elemento y do conjunto B, mas obedecendo essa lei, né? Uma lei bem simples. A gente viu duas leis anteriormente sobre os dois fenômenos do ciclismo e da corrida de táxi. Agora não, agora sem contexto algum. Então olha só o que vai acontecer, né? Vamos colocar umas flechas aqui indicando que o elemento x pertencente a A, 0, ele se associou ao elemento y pertencente a B, também 0. Afinal de contas, é isso que a lei está dizendo. Beleza? O elemento x igual a 1 pertencente a A se associou ao elemento y, também igual a 1, porque é isso que a lei está pedindo ali. Uma lei, repito, sem muito contexto, né? Só para a gente tentar formalizar essa ideia de função. É isso, galera. Para todo x ali pertencente a A, sem exceção, né? Não sobrou ninguém lá, existe um único y pertencente a B, tal que esse y é o que a gente chama de correspondente de x, né? É como se fosse ali a imagem do elemento x. A gente poderia até pensar nessa palavra, né? O y sendo uma imagem do elemento x. Vamos lá, vamos com mais um diagrama, mais um par de diagramas de Venn aqui, né? Que a gente tem usado desde o nosso estudo sobre os conjuntos. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai associar a cada x pertencente a A, um y pertencente a B, obedecendo esta lei, ó. O y vai ser encontrado pegando o valor de x elevado ao quadrado menos o dobro desse valor x. O quadrado de x menos o dobro de x, certo? Então, se eu pegar lá o quadrado de 0 menos o dobro de 0, eu vou encontrar lá o correspondente, né, no conjunto B, a imagem no conjunto B, vamos pensar nessa palavra imagem aí. E olha só, as flechinhas como ficariam. Percebem aí que, mais uma vez, para todo x pertencente a A, sem exceção, não sobrou nenhum elemento lá no conjunto A. E aí a gente percebe que existe um único y pertencente a B, né? Tal que esse y é o que a gente chama de correspondente de x. E é isso, galera, é isso que é função. A gente pode definir, então, função como, dados dois conjuntos não vazios, conjunto A e conjunto B, uma relação, uma correspondência aí que associa cada elemento x do conjunto A a um único elemento y do conjunto B, isso é função. É a função que a gente fala de A em B, função dos elementos de A em B. Beleza? Seria essa relação aí entre dois conjuntos que a gente definiria como uma função. Cada elemento de x pertencente a A tem aí um único elemento y pertencente a B,
correspondente a ele. Função, olha só essa definição de função. E quais relações, né, não definiriam aí uma função de A em B? Vamos pensar nessas duas relações aqui, ó. A primeira, definida pela lei y igual a x mais 1, a gente percebe ali, por exemplo, que o elemento 3, pertencente aí ao conjunto A, não tem correspondente em B. Se a gente pegar o elemento 3 e aplicar na lei aqui, ó, lembra que aqui são os valores de x que a gente usa para encontrar os valores de y, lá no conjunto B. Não é isso? Se eu aplicar o 3 ali, 3 mais 1, eu teria um y igual a 4, né? E o y igual a 4 a gente não encontra aqui, ó, no conjunto B. Então, nesse caso aí, né, não seria uma função de A em B. A gente teria elemento no conjunto A que não tem correspondente no B. Já na segunda relação, olha só o que acontece lá. Lembra? Cada x de A, cada x pertencente a A, um único y, como correspondente lá no conjunto B. E não aconteceu isso. De acordo com essa relação ali, né? Se eu pegar 1 ao quadrado e do outro lado eu pegar menos 1 ao quadrado, eu vou chegar na mesma resposta. Se eu pegar aqui 1 ao quadrado e pegar 1 ao quadrado, eu vou chegar na mesma resposta. Então, eu estou tendo aqui, né, um elemento de A que tem dois correspondentes em B. E lá, na definição de função, a gente fala que é um único elemento. Um único elemento correspondente em B. Então, por isso que esses dois casos aí não são funções. Não são exemplos de funções. Bom, voltando então para os exemplos de relações entre conjuntos que representam funções, né? Acho importante agora a gente definir uma notação, né? Uma linguagem aí para esse estudo de funções. E aí, como a gente percebe que a função aí ela é um conjunto de pares ordenados, né? x, y, a gente pega valores x no conjunto A e encontra lá seu correspondente y no conjunto B. X no conjunto A e o correspondente y lá no conjunto B. Então, o que a gente pode escrever aqui? Que eu tenho uma função de A em B. E a gente vai usar essa linguagem, f, dois pontos, A seta B. É o que a gente chama de uma função de A em B. Esses dois conjuntos aí, esses diagramas aí, eles também recebem nomes especiais, viu, galera? O conjunto aí de partida, né? O conjunto ali onde eu pego o elemento x, aplico na lei e descubro o elemento y, né? Não é isso que a gente está fazendo? Pega um valor de x, aplica na lei e descobre o seu correspondente y. Então, esse aqui é o que a gente chama de domínio. É o conjunto domínio, é o conjunto de partida. E o outro a gente vai chamar de contradomínio. Beleza? O conjunto de chegada, né? Digamos assim, dessas setas. O conjunto de partida é o domínio e o conjunto de chegada é o contradomínio. Galera, percebam que de acordo com a lei aqui, né, que foi dada, e os elementos que temos aqui nos dois conjuntos, o que aconteceu é que no conjunto B, no contradomínio, alguns elementos sobraram, né? Você percebe que alguns elementos sobraram, o que não pode acontecer no domínio, né? No contradomínio a gente pode ter lá as sobras, a gente pode ter duas chegadas. Já no domínio você não pode ter sobra, você não pode ter duas partidas, né? Duas partidas não existem, nem elementos sobrando. Agora aqui não, aqui a gente pode ter duas chegadas, não trai a lei da função, elementos sobrando ali também não trai aquela definição, né, de função. Só que, como sobraram elementos e foram usados alguns elementos, então a gente também tem um nome especial para os elementos que foram utilizados lá no conjunto B. Aqueles elementos lá que obedeceram à lei, né, que a gente encontrou de acordo com a lei, a gente vai chamar de conjunto imagem. Beleza? São as imagens de x. A gente até estava falando já, né, que o y era uma imagem do x. O valor de x do domínio, né, gera uma imagem no contradomínio. Então, esses elementos ali a gente vai chamar de conjunto imagem. Beleza? Todo o conjunto B, contradomínio. Os elementos que a gente encontrou como resposta da lei aplicada é o conjunto imagem. O que mais que a gente precisa dizer, né? Que o y pertencente a B é a imagem de x pertencente a A e que a gente pode indicar, inclusive, esse y como f de x. Y igual a f de x. Beleza? Esse f de funçãozinha, né?
Afinal de contas, o y é a função do x, como a gente já tinha visto lá nos fenômenos anteriores estudados. Então tá aí, galera. Algumas notações, alguns nomes aí específicos nesse estudo dos conjuntos. Voltando aí nos dois fenômenos que estudamos inicialmente, né? Que percebemos então que são exemplos de funções. Galera, é o seguinte, são diversos fenômenos estudados, então são diversas leis encontradas, né? E essas leis vão começar a ser classificadas. A gente vai ter nomes específicos aí para os conjuntos de leis. Leis que tem essa cara aí que a gente está vendo, a gente vai estar chamando de função afim, beleza? Então esses dois exemplos aí são exemplos de função afim. O que é isso, né? O que é uma função afim? Que a gente também pode chamar de função polinomial do primeiro grau. É qualquer função de reais em reais, né? De um conjunto A num conjunto B, que aqui no caso serão todos os reais, em todos os reais, dada por uma lei que tenha esse formato aí, ó, AX mais B. F de x igual a AX mais B. Aqui no caso, né, dessa, a gente teria o A valendo 5, o B valendo 10. Olha o x aqui. Olha o y que a gente acabou de falar, né, que também pode ser chamado de função de x, f de x, né? Então, toda lei que tiver esse formato, em que o a e o b aí são números reais dados, e o a, claro, sempre diferente de zero. Afinal de contas, se eu colocar um zero aqui, né, o que vai acontecer? Essa variável x vai desaparecer, a gente vai ficar só com um 10 constante ali. Se eu tivesse só o zero aqui, 0x, né, o que ia acontecer? 0x, a variável x ia desaparecer, eu ia ficar só com uma constante zero aqui, o y sempre constantemente sendo igual a zero. Beleza? O a nunca pode ser zero. O b pode, né? Tanto que aqui a gente pode ver que não tem o elemento b. Eu posso até colocar ele ali, mais zero. São exemplos aí que a gente chama de função afim. Essa segunda aí é uma particularidade da função afim. Quando o b for diferente, quando o b for igual a zero, né? Quando o b estiver zerado, a gente pode também chamar ela de função linear. É uma função afim com o nome particular de função linear. Vamos ver mais alguns exemplos, né, de função afim. Olha aí. F de x igual a 5x menos 3. A gente tem o a ali valendo 5, o b valendo menos 3, né? Números reais. O a diferente de zero sempre. Agora a gente tem ali na segunda, né, o a valendo menos 2, o b valendo menos 7. Mas percebam que todas elas têm realmente esse formato aí do ax mais b. A última aqui, né, é uma função afim, mas que também pode ser chamada de função linear. Quando o b for zero, né, quando o coeficiente b aqui for zero, a gente vai estar chamando ela também de função linear. O a aí a gente chama de coeficiente de x, acabei de usar essa palavra coeficiente, né, e o b é chamado de termo constante. Coeficiente independente aí também, né? O termo independente. Beleza? Então tá aí nomes importantes dentro do estudo das funções afim. Quando a gente lê em alguns exercícios, saber, né, o que é o coeficiente aí, o que é o termo independente. É isso. Função afim. Pessoal, a gente está percebendo, né, que a função ela gera aí esse conjuntinho de pares ordenados. Se a gente voltar no exemplo do táxi aí, né, a distância 1 tem lá o seu 15 como correspondente, o 2 e o 20, o 5 e o 35 são pares de valores, né? Que a gente chama de pares ordenados XY. Par ordenado nos remete à ideia lá do famoso eixo XY, né? O eixo ortogonal, o plano cartesiano. Estão lembrados? O que a gente faz, né, nesse eixo aí? Faz lá suas marcações para X, para Y, para poder marcar estes pares ordenados, né, no plano cartesiano. No caso ali, se eu pegar, por exemplo, a distância 10 km, ela tem como imagem, né, como correspondente, o preço 60 reais. Então, se o x ali é o eixo da distância e o y é o eixo do preço, eu posso fazer essa marcaçãozinha aqui, né? O par ordenado 10,60 gera esse pontinho aqui. E aqui é o que a gente chama de gráfico, né? Esses pontinhos que a gente está marcando aqui é o que a gente chama de gráfico da função. Beleza? Claro, eu marquei um ponto. A gente tem ali diversos pares ordenados. Eu tenho que estar marcando esses diversos. Se eu for, por exemplo, marcar aqui agora o 9,9 e o 59,50,
eu vou ver que são valores ali bem próximos do 10 e do 60. O 9,9 e o 59,50. E aí eu teria outro ponto ali muito próximo, né? Quase que virando ali já um segmento. Se a gente for prestar atenção, né? Um ponto junto com outro pontinho ali, praticamente um segmento já sendo formado. Se eu for marcando mais pontos, né? Vamos pegar agora aqui os 5, mais ou menos aqui, né? Os 5 quilômetros percorridos pelo táxi, gerando ali qual valor? A gente olha lá o preço, né? 35, um valor ali entre 30 e 40, concorda? Então eu já teria um pontinho ali um pouco mais distante, mas esse conjunto de pontos, esse conjunto de pares ordenados, é o que a gente chama de gráfico. Gráfico de uma função. Nesse caso aqui, como eu estou usando valores inteiros e alguns valores ali decimais, né? Tá ficando esses pontos espaçados aí. Se eu pegar agora, sei lá, o 2, né? O 2 liga no 20. 2 km de distância. Vou escrever esse 2 aqui. Liga no 20 ali do preço. É isso, galera. Esses pares ordenados, quando marcados aí no plano cartesiano, vamos lá para o 1, né? Ligando no 15. Esses pares ordenados aí formam o gráfico dessa funçãozinha, né? A função y igual a 5x mais 10. Ali aqueles pontinhos ali já representa parte do gráfico. Se eu for marcando todos os números reais, né? Se eu pensar em todo o valor de x real, todo o valor de y real, todo o par ordenado que dá para formar a partir desta lei, eu vou ter, na verdade, né? Juntando todos esses pares ordenados de x pertencente a R com y pertencente a R, eu vou ter aí uma reta, né? Uma reta, inclusive, infinita aí no sentido positivo de x e de y e no sentido negativo de x e de y. Esse é o gráfico da função afim, certo? É uma reta. Esse conjuntinho de pontos alinhados que a gente viu aí, né? Eu marquei alguns, e aí se a gente for marcar todos, a gente, claro, vai formar uma reta. Beleza? Gráfico da função afim. Pode ter exercício pedindo isso, né? Simplesmente te dá uma lei de uma função afim, pegando todo o número real e relacionando com todo o número real correspondente a partir dessa lei. Para construir o gráfico não tem segredo, né? A gente, como solução aqui, recomenda fazer o seguinte, galera. Você obtém aí 2 pontos e liga eles com o auxílio de uma régua. De uma régua. Você não tem necessidade de marcar diversos pontos, né? Lembrando da geometria plana, aquele axioma, né, que diz que por 2 pontos dados você tem uma única reta, então basta 2 pontos. Como, né? Como encontrar esses 2 pontos? Bom, a gente marca aqui uma tabelinha, né? Constrói aqui uma tabelinha com esses pares ordenados x, y e faz o seguinte, você define aí valores para x ou para y, define valores por sua conta, né, no lugar de x e de y, substitui na lei e descobre o valor da outra variável aí, da outra letra. Vamos pegar o x valendo 0, por exemplo, e aplicar lá na lei, né? Lá na lei y igual a 3x menos 1. No lugar de x, coloca 0. Vamos ver qual que é o y que vai aparecer. Olha lá, substituindo, né? 3 vezes 0, que dá 0. 0 menos 1. Então eu vou ter aí menos 1, né? Esse aí é o primeiro par ordenado que a gente tem, né? O par ordenado 0 e menos 1, gerando um ponto lá no plano cartesiano, né? Esse ponto que está ali, ó. Concordam? Esse aqui é o ponto 0 e menos 1. 0 no x com menos 1 no y. Beleza? Marquei um ponto, agora a gente precisa de outro só, né? Para ligar e formar a nossa reta. Não precisa ficar aqui encontrando diversos pontos. Vou agora zerar o y, viu? Vou colocar o y valendo 0. Aí vai surgir essa equaçãozinha, né? No lugar do y zerado, que x que encontraremos, né? Se eu passar o 1 para cá, passa positivo. Se eu passar o 3 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter isso aí, né? X igual a 1/3. 1/3 e 0 gera o outro ponto. Se a gente for marcar, né? Vai estar mais ou menos ali. 1/3 e 0, 0 e menos 1, tá aí. Essa é a reta R, que representa o que a gente chama de gráfico da nossa função afim. Beleza? É o gráfico da nossa função afim. Eu também posso dizer que essa lei dessa função afim que foi dada é uma equação, viu, galera? Tem lá a igualdade, tem lá as letras, então é uma equação. Equação no caso da reta. Aqui nesse caso seria a equação da reta R.
Olha aí então, né? A construção de gráfico de uma função afim, como é que é feita. Agora eu vou pensar nesse gráfico aqui, ó. E toma cuidado porque olha essa função, hein? Y igual a 3. Lembra que a função afim ela é definida por y igual a ax mais b. Opa, cadê o x aqui, hein? Então isso aqui não é uma função afim. É um exemplo de função que a gente não pode considerar como afim, hein? Vamos ver o que acontece aqui nessa função. Vamos pegar e construir a tabelinha que eu falei com esses valores x e y. Só que agora olha só o que vai acontecer, né? Se eu adotar um x valendo zero, o que vai adiantar, né? Lá na função eu sei que o y sempre vai valer 3. Então eu simplesmente vou falar para o x valendo zero, o y obrigatoriamente vai valer 3. Se eu marcar lá no plano cartesiano, né? Olha lá onde é que está o ponto 0 e 3. Não, vou adotar agora um x valendo menos 2. Esse menos 2 ele vai ter que ligar com quem? Obrigatoriamente com 3. Porque a lei da função aqui define que o y sempre é 3. Então eu teria o par ordenado menos 2 e 3, que se eu marcar, né, e ligar, olha lá, vai gerar essa reta paralela ao eixo x. Beleza? Qualquer valor que eu colocar ali, né, no lugar de x, vai ligar sempre com o valor 3. Os pontos estão ali, né, naquela reta paralela ao eixo x sempre. Isso aqui, viu, pessoal, é o que a gente chama de função constante. Toda vez que você tiver aí uma função com o a zerado, né, o x desaparecendo, funções do tipo y igual a 3, que a gente acabou de ver, ou então y igual a 13, ou y igual a 135, você vai ter uma reta ali paralela ao eixo x, passando por esse valor indicado aqui, né? Se é y igual a 3, é porque a reta passa pelo 3 no y. Se fosse y igual a 13, então ela certamente passaria pelo valor 13 aqui do y. Função constante. Um exemplo de função que não é afim, né? Como a gente já tinha dito, vamos classificar diversos tipos de função. Né? No estudo das funções, aí, a gente vai ter diversos tipos. Ainda veremos a função quadrática, função exponencial, função logarítmica e por aí vai. Beleza? Para essa aula de hoje, a gente encerra por aqui, né? Já falamos bastante. Agora é ir para o Google Meet com os nossos reforços e para as nossas listas de exercício. Espero todos por lá. Muito obrigado pela atenção, galera.